2 Coríntios capítulo 4, versículo 8, diz assim: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados, ficamos perplexos, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Em algumas versões vai estar escrito cansados, mas não derrotados. Amém? Isaías capítulo 40, versículo 29, bastante conhecido, diz assim: Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Confesso que hoje eu tinha uma outra mensagem, tinha preparado uma outra palavra. E quando sentei ali, quando nós estávamos no período do louvor, todo o louvor nos direcionou a uma outra palavra. Então, se eu ouvir, peço que o Senhor nessa manhã possa ter essa liberdade para falar aos nossos corações, ao meu e ao teu coração. E que ao menos um par de ouvidos, eu creio que ao menos um par de ouvidos nessa manhã, há necessidade de ouvir essa palavra. Há momentos que nós estamos sujeitos a ficarmos tristes e cansados. É algo natural, pois todos nós aqui somos seres humanos, somos feitos de carne e osso. E há momentos que a gente se cansa, que às vezes a gente perde as forças, a gente fica um pouco desanimado, entristecido. E às vezes a gente começa a fazer alguns questionamentos, né, com algumas coisas que vão acontecendo ao longo da nossa vida, ao longo da nossa jornada, que é o porquê. Por que isso está acontecendo comigo? Por que esta batalha? Por que esta luta? E às vezes essas lutas, essas batalhas nas nossas vidas, elas vão nos desanimando, nos tirando as forças, nos roubando tirando o nosso vigor. Em um consultório gastrointestinal foi feita uma pesquisa e descobriu-se que 65% das pessoas que tinham doenças gastrointestinais eram por causa da ansiedade ou problemas enfrentados. Começava aqui. Por isso que a palavra diz que de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Mas há momentos que nós não conseguimos guardar o nosso coração. Há momentos que nós não damos conta de guardar. E aí, às vezes, vai batendo a ansiedade, logo depois da ansiedade, vem algo que vem a depressão. E às vezes cria o que nós chamamos de cansaço espiritual ou esgotamento espiritual, quando as forças já se vão. Mas a gente vai entender que aí a gente começa a perguntar por quê? Ou a gente começa a colocar algumas coisas de que, será que é só comigo que isso está acontecendo? Mas não é só conosco que isso acontece. Salmo 6,6 diz: estou exausto de tanto gemer, de tanto chorar, inundo de noite a minha cama, de lágrimas encharco o meu leito. Isso é Davi. Jó 10:1 diz: minha vida só me dá desgosto, por isso darei vazão à minha queixa, e de alma amargurada me expressarei.
direi a Deus: não me condenes. Revela-me que acusações têm contra mim. Tens prazer em oprimir-me, em rejeitar a obra das suas mãos, enquanto sorris para os planos do ímpio. Ele diz no capítulo 17: meu espírito está quebrantado, os meus dias se encurtam, a sepultura me espera. Elias diz, 1 Reis 19: se tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Moisés diz em Números que Moisés em Números chega a pedir a sua própria vida. Fala: Senhor, leva a minha vida. Há momentos que nós passamos por umas lutas, por batalhas, por aflições, por angústias. E chega um momento que nós queremos, às vezes pedimos, algumas pessoas pedem no seu pior momento, que Deus tire, que remova a sua própria vida. Porque a psicologia diz que o suicídio, ele é o maior grito de liberdade do ser humano. Porque uma pessoa que comete suicídio, ela não quer morrer. Na verdade é o contrário, ela quer viver. Só que como ela não consegue viver, ela fala: Senhor, eu quero muito viver, mas como eu não consigo, eu prefiro morrer. E às vezes há pessoas que elas deixaram de viver e agora elas apenas existem. É apenas um ser humano caminhando sobre essa terra. Então nós vamos ver que o cansaço, nós vemos aqui exemplos de Davi, de Jó, Moisés, Elias. É algo que acontece, que pode já acontecer com qualquer um de nós, até mesmo com os homens mais fervorosos. Ou talvez possamos dizer, até aqueles que estão mais próximos de Deus. Porque nós somos feitos de carne e osso. Agora eu queria que você abrisse a sua Bíblia, Romanos 8. Romanos 8, 28 diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Está aqui, né? Tá. Pois sabemos que... Opa, peraí, volta aí. Sabemos que... A palavra que está ali é algumas ou é todas? E todas englobam o quê? Tudo. Coisas boas ou coisas ruins. Paulo está dizendo aqui que não só coisas boas irão nos acontecer. Seria muito bom vir para o Evangelho, aceitar Jesus, e agora só coisas boas acontecem na minha vida. Uau! Estou aleluiado. Mas não. A nossa vida aqui nessa terra, ela permanece. E Paulo, quando ele escreve aqui então em Romanos, ele diz que coisas boas, coisas ruins podem nos acontecer. Às vezes coisas que não estão no nosso controle. Talvez alguns podem sair na rua e podem sofrer um assalto, podem enfrentar uma doença. Amanhã é uma segunda-feira, talvez uma notícia ruim de uma demissão. Então coisas boas e ruins podem acontecer nas nossas vidas. Mas Paulo enfatiza que em todas elas, mesmo nas adversidades, mesmo nas coisas ruins, nós somos o quê?
mais do que vencedores, e que todas elas cooperam para o nosso bem. E aqui nós vamos ter o exemplo de Jó, que nós lemos agora há pouco. Jó foi afligido em 5 áreas da sua vida: financeira, saúde, enterrou seus filhos, a mulher o deixou e os seus amigos o acusaram. E quando nós fazemos a leitura de Jó, Jó vai chegar para Deus e vai fazer 16 perguntas para Jó. Para Deus. Jó faz 16 perguntas para Deus. Por quê? 16 vezes Jó perguntou para Deus: por quê, Senhor? Sabe quantas dessas perguntas foram respondidas pelo Senhor? Nenhuma. Deus faz outras 70 perguntas retóricas para Jó. Onde estava tu, Jó, quando eu formei os céus e a terra? Quando eu fiz divisão entre o dia e a noite? Quando eu coloquei os luminares dos céus? Quando eu criei o mar? Quando eu fiz os fundamentos da terra? Às vezes Deus não responde nossas perguntas. Deus se revela. Às vezes nós passamos muito tempo perguntando para o Senhor por quê, de coisas que acontecem ou que aconteceram nas nossas vidas. E às vezes não temos resposta. Porque Deus não tem compromisso em responder os seus motivos. Ele tem compromisso em se revelar. Quando eu preciso de justiça, Ele é o Deus de justiça. Quando eu preciso de paz, Ele é o Deus de paz. Quando eu preciso de saúde, Ele é o Deus que cura e que sara. Quando eu me sinto sozinho, Ele é o Deus presente. Deus, Ele se revela. C.S. Lewis, em um dos seus livros, chamado O Problema da Dor, diz o seguinte: tente excluir a possibilidade de sofrimento do ser humano, do livre-arbítrio do ser humano, e você vai descobrir que você excluiu a própria vida. O sofrimento, a dor, também fazem parte de nós, porque elas nos amadurecem. Elas nos moldam. E nós vamos ver que ao final do livro de Jó, não sabemos exatamente o que aconteceu, mas Jó teve tudo restituído em dobro. Só não os filhos, né? Jó tinha 7 filhos e 3 filhas. E Deus restituiu quantos filhos para ele no final? Outros 10. Sabe por quê? Certo homem estava voltando de um sepultamento do seu filho. E uma pessoa chegou próximo a ele e falou o seguinte: sinto muito pela sua perda. E ele falou assim: só se perde alguém quando não sabe onde ele está e com quem ele está. E os filhos de Jó sabia aonde eles estavam e com quem estavam. Por isso que os filhos de Jó não foram perdidos, apenas estavam num outro lugar com uma outra pessoa. Então, há momentos nas nossas vidas que nós vamos sim passar por angústias, nós vamos passar por lutas, nós vamos passar por batalhas.
Mas Provérbios 24, versículo 10 diz: se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? E é engraçado que quando fala de provérbios, quando fala, que algumas versões falam assim: se te mostrares fraco ou frouxo. E a palavra fraco aqui, ela quer dizer, é no sentido de fugir dos problemas. Há muitos de nós que têm fugido, se escondido dos problemas. O mundo tereis aflições, mas tende, quando passares pelas águas, elas não submergirão. Quando passares pelo fogo, não te. Todas essas são promessas. Mas algumas são promessas que a gente não gosta. No mundo tereis aflições. Sim. Quando tu passares pelas águas. E é aqui que é o interessante, porque é Isaías 43. Ele diz: quando. Não é se você passar pelas águas. Não é se eu passar pelas águas. É quando. Isso quer dizer que em um momento das nossas vidas, eu e você vamos passar por águas. Em algum momento das nossas vidas, nós vamos passar pelo fogo. E por que que a gente às vezes fica, perdendo tempo com algumas atitudes imaturas nas nossas vidas? Porque as angústias, as aflições, elas trazem o quê? Amadurecimento. E amadurecimento dói. Quando Michelangelo estava esculpindo uma das suas esculturas mais famosas, chamada Moisés, era um pedaço de pedra. E com um martelo e uma talhadeira, ele quebrando, esculpindo, aquela pedra, se ela pudesse falar, ela ia dizer o quê? Ai, está doendo, para! Mas diz que Michelangelo, quando terminou a sua escultura, olhou para ela e disse: fala. De tão perfeita que ela era, que ele chegou a dizer, ele falou: só falta falar. Olha só, eu e você, às vezes nós somos essa pedra. E nas mãos de um escultor, nós estamos sendo trabalhados, moldados, sendo amadurecidos. E amadurecimento dói. Às vezes nós fazemos algumas orações, nós dobramos os nossos joelhos, entramos nos nossos quartos e às vezes fazemos algumas orações como: Senhor, eu quero estar mais perto de Ti. Faz, Senhor, a Tua vontade sobre mim. Me usa, Senhor, como instrumento nas Tuas mãos, que eu seja um canal. E Deus, respondendo às nossas orações, trazem algumas lutas, batalhas, mas não para fim de que possamos morrer, mas para que nós possamos ser amadurecidos. Alguém teria coragem de entregar a chave do seu carro para uma criança de 5 anos? Por quê? Porque ela não tem amadurecimento. Então, há algum momento, lutas, batalhas, angústias, aflições que nós vamos passar, mas talvez respostas de orações que nós já fizemos em algum momento das nossas vidas. E amadurecimento dói, sim. Abre aí Mateus capítulo 14.
14, 22 diz: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. À alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus, mas quando reparou no vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região e lhe trouxeram os seus doentes. Suplicavam-lhe que apenas pudessem tocar na borda do seu manto. E todos os que nele tocaram foram curados. Passagem bastante conhecida, mas eu queria te chamar para o versículo 22. No versículo 22, Jesus despede os seus discípulos, fala assim: ó, vocês vão indo na frente que eu vou ficar aqui para tirar um período de oração. Só que todos os discípulos, a sua grande maioria, eram o quê? Conheciam a região, eles entendiam, eram pescadores, eles entendiam do mar. E quando uma tempestade aparece, ela não surge de uma hora para outra, aparece. Qual é o primeiro sinal que aparece quando vai ter uma tempestade? Os céus ficam... Se olhar para aquele céu que está ali agora, você vai dizer que vai ter uma tempestade daqui a pouco? Não. Então, com certeza, eles viram o céu, o tempo como estava, e sabiam que teria uma tempestade. E é engraçado porque no versículo 22, Jesus fala assim, ó, logo em seguida, Jesus insistiu. Algumas versões vai dizer, compeliu, forçou, empurrou, o obrigou. Tem momentos das nossas vidas que há situações que nem eu e você escolhemos, mas Deus vai nos colocar. E aí, seguindo aqui, diz que no meio da noite, lá no livro de João, vai dizer que na quarta vigília, entre 3 e 6 da manhã, depois de 9 horas, eles não tinham conseguido atravessar o Mar da Galileia. E o Mar da Galileia, na sua maior extensão, tem 11 quilômetros. Então, se eles estavam no meio, eles conseguiram andar 5 quilômetros em 9 horas. Eles estavam no meio do Mar da Galileia. Sabe o que é o bom de estar no meio? Porque é a mesma distância de voltar ou de ir para frente. Que escolhas a gente faz? E aqui vai dizer mais à frente que eles estavam o quê? Aterrorizados. Que eles estavam com medo. Certa vez eu fiz uma viagem. Trabalhava numa empresa aqui em Brasília e eu fazia muitas viagens. E algumas cidades eram muito remotas. E eu fui parar no estado de Rondônia, sozinho. Me botaram para viajar para lá. Aí falaram o seguinte, ó, você desce em Porto Velho, pega o carro e vai descendo tantos quilômetros até a cidade. Quando eu cheguei em determinado ponto, aí falou assim, ó, você vai seguindo, quando acabar o balão da cidade, uma cidade, aí é só seguir direto. Aí eram mais 70, 80 quilômetros de estrada de chão.
Só que 70, 80 quilômetros de estrada de chão dentro da floresta amazônica. Só não me falaram isso. Lá vai eu, sozinho, num carro. E eu estava com medo por causa do horário, porque eu estava com medo que ia anoitecer. E aí começa. E a estrada tinha muitas pedras. E todas as vezes que a pedra batia, o pneu passava numa pedra e batia no assoalho do carro, aquilo me dava mais medo ainda. Porque eu olhava para um lado, verde. Olhava para o outro, verde. Não tinha uma alma naquele lugar. Eu falei assim, Senhor, se furar o pneu aqui, vai dar ruim. Porque não tem ninguém aqui. E eu estava com medo do horário. Quando eu estou indo, eu falei assim, coloquei no GPS, faltava alguns poucos quilômetros, estava na metade, quase na metade, né? Aí cheguei na beira do rio. Irmão, quando eu cheguei na beira do rio, a ponte não estava lá. Eu falei, cadê a ponte? Senhor, aí me bateu um desespero, eu falei assim, Senhor, eu não sei o que eu vou fazer agora, porque o Senhor vai fazer o quê? Vai me fazer andar sobre as águas ou vai fazer o rio abrir agora? Porque me bateu um desespero, bateu um medo. E aquilo foi me dando uma angústia. Vocês acreditam que tinha um próximo ali, tinha uma pessoa? Aí eu falei assim, vem cá, a ponte, tinha uma ponte aqui? Aí ele... Tinha, ela caiu na chuva que deu uns tempos atrás, o rio subiu e ela caiu. Eu falei, como é que faz para atravessar agora? Aí ele, não, você dá uma volta aqui, aí 2 quilômetros mais para baixo tem uma ponte provisória. Aí eu falei, amém. Voltei para lá, tinha uma ponte provisória, tinham derrubado umas 2 árvores, fizeram uma ponte provisória e eu passei. Há momentos que o medo, às vezes, fazem a gente se cegar para algumas coisas. E às vezes situações que eram tão simples acabam se tornando muito maiores do que eles realmente são. Problemas que a gente acaba criando por causa do medo que nos cega, que toma os nossos corações e faz com que algumas situações, alguns problemas se tornem gigantes que eles não são. E aqui vai falar, então aqui nós vamos ver que os apóstolos, os discípulos, eles estavam com medo. Mas então vem Jesus andando sobre as águas. E aí nós vemos Pedro. Primeiro eles acharam que era um fantasma. Mas Pedro falou, eu conheço a voz do meu Senhor. Senhor, se és tu mesmo, faz-me ir até o encontro. E aí o que acontece com Pedro? O que acontece com Pedrão? Lá está Pedrão andando sobre... Eita Deus, que bênção! Olha só, estava vivendo agora há pouco um problema, uma tempestade nas minhas vidas, mas agora eu ouvi a voz do meu Senhor, e agora estou andando sobre as águas, andando sobre os meus problemas. Se eu fosse você, dava um glória melhor. Mas, andando ali sobre as águas, o que acontece com Pedro? Ele começa a olhar para quê? Para a tempestade. Tira os olhos de Jesus, começa a olhar para a tempestade, e Pedro começa o quê? A afundar. E aí Pedro faz a oração, a melhor oração que nós podemos fazer nos nossos momentos de batalha. Salva-me! Curta e objetiva. Jesus então estende a sua mão e fala, homem de pequena fé. E volta com Pedro o quê? Aí o que Jesus fez com Pedro? Voltou com ele o quê? Andando, porque aqui não fala que deu um bote salva-vida e nem deu uma boia, um colete, né, para ele. Então, pela segunda vez, Pedro volta, 2 milagres num curto período de tempo. Olha só que maravilha. E aí, então, quando eles voltam ao barco, algo aqui
Então, quando Jesus entrou no barco, aí sim a tempestade cessou. O que isso nos ensina? A fé para vencer as lutas e vencer o medo dos nossos corações, ela vai atuar em 2 estágios. Porque antes de Jesus acalmar a tempestade, Jesus removeu o medo do coração de Pedro. A fé, ela age em dois níveis. Primeiro no interior e no exterior. Antes de que haja mudanças no meu e no seu exterior, antes que as tempestades sejam cessadas, que se acabem, que haja uma mudança nas circunstâncias da tua vida, primeiro Jesus precisa remover o medo, a fé precisa agir no meu interior, no meu coração. E às vezes a gente quer que Jesus haja primeiro na circunstância, primeiro na luta, primeiro no exterior, antes de tratar o meu interior. E aqui Pedro, antes que a tempestade fosse cessada, Jesus tratou o coração de Pedro. Trouxe fé, confiança, segurança ao coração de Pedro. Porque Pedro estava afundando, mas Jesus vem e estende a sua mão, cura primeiramente, remove o medo de Pedro, para depois agir nas circunstâncias. O teu e o meu milagre começam primeiramente dentro dos nossos corações. Quando nós mudamos a nossa mentalidade, quando nós mudamos a nossa perspectiva com relação às nossas lutas e com relação às nossas batalhas. Porque às vezes a gente quer que Deus haja primeiro na circunstância, para que então o meu coração se encha de fé. Antes de que qualquer coisa mude na minha e na sua vida, primeiro Jesus vai trabalhar e vai tratar o meu e o seu coração. Ele vai primeiro remover as dores, vai remover as angústias, vai remover as aflições, vai remover os medos. E depois de que este tratamento, esta cura for realizada nos nossos interiores, nos nossos corações, aí sim Deus age na circunstância, no exterior do homem. Então, não sei qual é o teu problema, não sei qual é a tua dificuldade e nem sei como é que você entrou nessa porta para dentro. Mas uma coisa eu te digo, antes de que haja mudança no teu problema, na circunstância lá fora, Deus quer trabalhar o teu interior aqui dentro. Nesta manhã, que nós possamos sair com os nossos corações, com a nossa mentalidade curada, sarada, sem medo, sem angústia, sem aflição, mas com confiança no Senhor. Eu não sei, às vezes a gente vai falar assim: Senhor, eu não sei o que o Senhor vai fazer agora, mas eu confio na Tua palavra. Eu confio nas Tuas promessas. Às vezes a gente vai se cansar, vai. Vamos nos cansar. Vamos perder as forças. Vamos sim. É algo normal que vai acontecer nas nossas vidas. Mas nós precisamos exercer os nossos corações com fé, porque é uma promessa. Há um momento que nós vamos passar por águas, nós vamos passar por fogo, mas é nesse momento que nós vamos ser fortalecidos, porque aonde você vê um problema, aonde o mundo, vou até mudar, aonde o mundo vê um problema, nós que estamos em Cristo,
vemos oportunidades de oração. Você não tem um problema, você tem uma oportunidade de oração na sua vida. Para finalizar, abra aí rapidamente Gênesis 28. Aleluia. Esse foi inclusive comentamos essa semana num clube do livro. Gênesis 28 diz, a partir do versículo 10: Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho, no qual viu uma escada apoiada na terra. O seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da tua descendência. Estou com você e cuidarei de você, aonde quer que vá. Eu o trarei de volta para esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse: Sem dúvida, o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Teve medo e disse: Temível é este lugar, não é outro senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a em pé como coluna e derramou óleo sobre o seu topo. E deu o nome de Betel. Aquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Então Jacó fez um voto dizendo: Se Deus estiver comigo, cuidar de mim nessa viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo o que me deres, certamente te darei o dízimo. Aqui nós vamos ver Jacó no momento de aflição, de angústia, de luta, de batalha. E ele fugindo agora, ele se cansa. Na sua jornada, ele se cansa. E aqui ele pega então uma pedra e usa essa pedra como travesseiro. A primeira coisa que eu aprendo com Jacó com relação a isso é que há momentos que nós precisamos descansar. Há momentos que não adianta seguir por um caminho, por um local, uma direção, sem descansar antes. Há momentos que nós precisamos realmente parar. Às vezes a gente está fugindo dos nossos problemas, das nossas lutas e perdendo a força, nos cansando. Mas há momentos que nós precisamos parar. E aqui ele fala que então Jacó repousou a sua cabeça sobre a pedra. Tem um simbolismo também de palavras. Há momentos em que nós precisamos descansar, guardar palavras, promessas. E também a Bíblia nos ensina que Jesus é a pedra angular. Há momentos que nós precisamos parar momentos das nossas vidas e descansar a nossa mente, os nossos corações nesta pedra que é Jesus. No mundo tereis aflições, mas tende, porque eu
Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu... Será que não é o momento de nós pararmos um pouco e descansarmos nessa pedra? Será que não é o momento de frear um pouco os passos que nós estamos dando? E descansarmos nesta pedra que é Jesus? Transforme os teus problemas, transforme as tuas lutas, transforme as tuas angústias em pedras de cabeceira e descanse no Senhor. Guarde as suas palavras, guarde as suas promessas. Mas à frente vai dizer que Jacó então teve um sonho. No meio da luta, no meio da dificuldade, Jacó teve um sonho. Transforme as tuas lutas, teus momentos de batalha, transforme-os em sonhos. Essa pedra que Jacó colocou, ela se transformou no primeiro degrau da escada de Jacó. Tome os teus problemas, tome as tuas lutas e transforme-os em degraus. E mais à frente, quando ele acorda, ele pega a mesma pedra e transforma num altar. Aquela pedra que às vezes era, talvez aos olhos de alguns, era o significado talvez dos problemas, do ápice dos problemas que Jacó estava passando. Ele a transforma num travesseiro para descanso, ele transforma em um sonho, e logo depois ele transforma essa pedra em um altar para adoração e a Deus, uma adoração a Deus. Pegue os problemas, as dificuldades, e coloquemos elas como altares para o Senhor. E o que é o interessante num altar? No altar ele é feito de duas coisas: oração e adoração. Pegue teus problemas, pegue as tuas angústias, transforme-os em altar, para você poder exercitar o poder da oração na sua vida, e que esse problema, essa batalha, essa luta, ela se transforme em altar de adoração. Então, que nós, nessa manhã, talvez eu e você, nós entramos aqui cansados, mas a palavra diz que nós não somos derrotados. Há lutas nas nossas vidas, sim. Há batalhas nas nossas vidas, sim. Mas em todas elas, nós somos mais do que vencedores. Você não tem um problema na tua vida. Você tem uma oportunidade de oração e adoração na sua vida. Use, mude a perspectiva da tua visão, às vezes mudar a perspectiva do teu choro. Quando Maria vai ao túmulo de Jesus e ela começa a orar, e Jesus fala: mulher, por que choras? Ela diz: porque levaram o meu Senhor. Olha só, às vezes o choro, as lágrimas cegam os nossos olhos, cegam a nossa mente para um milagre que já aconteceu. Mude a perspectiva do teu choro. Transforme o teu cansaço.
transforme a tua angústia, transforme a tua aflição. E entenda que eles são objetos, talvez, para que haja amadurecimento na tua vida. E que possamos ser continuamente fortalecidos no Senhor. E possamos descansar no Senhor. E é interessante que mais lá na frente, quando Deus encontra novamente Jacó, antes ele falava assim: eu sou o Deus de Abraão e Isaque. Mas quando ele tem um novo encontro com Jacó, ele diz: eu sou o Deus de Betel. Eu sou o Deus daquele encontro que eu tive contigo. Sabe aquele momento que você estava com luta, com aflição, e quando eu se revelei a você, esse sou eu. Sou o mesmo Deus que te ouviu lá atrás, que teve um relacionamento contigo lá atrás. Sou o mesmo que está contigo agora. E que essas palavras que foram para Jacó, que também sejam para nós. Eu sou o Deus de Betel. Eu não sei qual é a tua Betel, o momento da tua vida que Betel, mas se lembre, Deus é um Deus de relacionamento. Às vezes a gente se esquece de coisas, porque nós nos cansamos, perdemos as forças, e às vezes nos esquecemos de que Deus já fez por nós. Esse mesmo Deus é o Deus que está contigo hoje, que está contigo amanhã e eternamente. Então, pegue teu problema, pegue a tua angústia, pegue a tua aflição, enxugue a tua lágrima e entenda que você é mais do que vencedor em todas as coisas, porque Ele é a nossa pedra e nele nós encontramos descanso e nele nós podemos ser fortalecidos.